mas ficar à vontade. Passa rápido, é? Seus... Olá, temos pela frente as eleições municipais talvez mais importantes da história da cidade do Rio de Janeiro. Para tanto, a FEComércio está criando um espaço para que os candidatos possam vir aqui e expor suas ideias, os seus planos para a cidade do Rio de Janeiro. A pandemia que estamos vivendo trouxe com tintas muito fortes as nossas deficiências, problemas e diferenças sociais. As eleições municipais entendo que são as mais importantes de todo o processo eleitoral, pois impactam na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, esperamos que todos possam aqui expor igualmente todo o seu planejamento para a cidade do Rio de Janeiro e que possa, para facilitar a vida do eleitor em decidir quem será o seu representante na cidade do Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos, desejo sucesso a todos e que utilizem esse espaço de uma forma produtiva e que possam efetivamente trazer ao eleitor uma visão clara do futuro da nossa cidade. Muito obrigado. Olá, boa tarde. Eu sou Bruna Fante, do jornal O Dia. Hoje o jornal O Dia, com apoio do sistema FEComércio, continua a série de entrevistas com os candidatos a prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Hoje com a gente está o candidato Fred Luiz, do Partido Novo. Boa tarde. Boa tarde. E o meu colega de redação, Anderson Justino, Boa tarde, é o repórter Bruna. Convidado. Boa tarde, Boa tarde. Lembrando ao internauta que ele pode enviar perguntas através da página do Jornal O Dia, no Facebook e no YouTube. Participe também. Por favor, Anderson, faça a primeira pergunta. Obrigado, Bruna. Boa tarde, candidato. Boa tarde, Anderson. Muito obrigado por o senhor estar presente aqui com a gente. Eu começo perguntando o seguinte, candidato. No ano passado, a cidade ela arrecadou muito menos do que gastou. Ou seja, mediante a pandemia desse ano, o Rio vai ter alguns prejuízos durante alguns anos. Qual é a sua proposta para poder recuperar o Rio nos próximos anos? O que o senhor pretende fazer? Bom, boa tarde, Anderson. Boa tarde, Bruna. Pessoal do Dia e da FEComércio, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui.
Então vamos falar de contas públicas, né? Até uma das minhas especialidades é por onde eu passei ter ajustado contas. Nas lojas americanas, na Richa, na Salinas, empresas onde eu fui diretor, sócio, e também no Flamengo, que era quase uma atividade, né, parecida com a atividade pública, que de uma forma recorrente vinha construindo dívida atrás de dívida, atrás de dívida, com esse hábito péssimo que se tem de gastar mais do que se arrecada. A cidade do Rio de Janeiro, né, não foi só no ano passado que teve déficit. Infelizmente, isso vem de muitos e muitos anos. É um péssimo hábito do administrador público, que não quer conter as despesas. E o que acontece quando você não contém as despesas? Aumenta o endividamento, né? E com esse endividamento, você paga juros, que não revertem em serviço público de qualidade. E a alternativa tem sido o quê? Aumentar os impostos. Então vamos falar de antes da pandemia. Com a pandemia essa situação se agrava, né? Porque a expectativa de receita real caiu e as despesas não foram diminuídas. Então esse déficit aumentou. Aumenta o endividamento, aumenta a dificuldade. O que tem sido feito na cidade do Rio de Janeiro? E não é nesse governo que está aqui agora, não. Isso vem de 4, 8, 12 anos, 20 anos, né? É uma coisa crônica. Não se reduz a despesa, ou seja, não se gasta menos do que se recebe. Aí a forma de tentar compensar isso é aumentar imposto, aumentar regulamentação, aumentar complicação para quem empreende e para quem quer investir no Rio de Janeiro. Quem pode, pula fora, vai embora. E a gente tem visto o Rio de Janeiro perder há anos e anos e anos a importância econômica da cidade, perdendo indústrias, perdeu o segmento financeiro inteiro, que foi para São Paulo, perde empresas da área de ciência e tecnologia, perde turismo, perde eventos, porque cada vez vai ficando uma cidade mais complicada. Aí a receita cai, ninguém aumenta, ninguém corta a despesa. Qual é o caminho seguinte? O ciclo vicioso. Aumentar imposto, aumentar complicação. E o Rio de Janeiro vai afundando, afundando, afundando. Nós precisamos romper esse ciclo, dizendo muito mais sim do que não para o empreendedor, para o investidor, principalmente para o pequeno empreendedor. Mas para fazer isso, precisa primeiro reduzir a despesa, adequar a despesa para que ela seja menor do que a receita. Por menor que seja a receita. Aliás, essa é uma fórmula assim, muito complicada, né? Como é que você faz na sua casa? Hein, Anderson? Hein, Bruna? Quando diminui a receita, você sai gastando mais? Fica difícil de gastar, né? Você não gasta, porque dá errado. Isso é em qualquer lugar. O Flamengo se recuperou porque isso foi feito. E depois começou a aparecer a receita. No Rio de Janeiro, nós temos que ter o comprometimento de não aumentar mais os impostos. Nenhuma alíquota de imposto será aumentada. Nós vamos desregulamentar, desburocratizar, dizer muito mais sim do que não, para facilitar que o pequeno empreendedor e que o investidor e que as empresas queiram ficar no Rio de Janeiro. Aí você aumenta a atividade econômica. A despesa está menor, vai gerar mais receita. Tudo volta a girar, você entra no ciclo virtuoso. Aí você aumenta imposto, desregulamenta, facilita e vai tendo mais atividade econômica. Independente da pandemia, é isso que tem que fazer. E na pandemia, todo mundo que está fora de governo segurou nos 30, que aliás é o número do meu partido, né? Propaganda. E segurou na despesa. Todo mundo teve que fazer isso. Por que os governos não fazem isso? Porque são irresponsáveis. Porque não têm interesse real em resolver o problema de uma forma objetiva e clara. Então, diminuir impostos e desburocratizar a abertura de empresas. Diminuir imposto não é logo no primeiro momento. O primeiro momento é o comprometimento de não aumentar nenhuma alíquota de imposto. É buscar justiça no sistema, segurar a despesa, para ativar e desregulamentar para caramba, dizer muito mais sim do que não, e facilitar que as empresas venham para o Rio de Janeiro. Conversando setor a setor, ver onde o Rio está perdendo em competitividade para outras cidades. Em vários setores nós estamos perdendo para São Paulo, para Belo Horizonte, mas agora, por exemplo, na área de tecnologia, nós estamos perdendo para Recife, estamos perdendo para Florianópolis, estamos perdendo para várias outras cidades, Belo Horizonte. Quer dizer, é uma vergonha. Mas o Rio de Janeiro nunca teve um gestor.
um gestor cuida disso. O Rio nunca teve isso. Está na hora de nós, cariocas, e por isso eu estou aqui, terem um gestor de verdade para resolver esses problemas básicos da nossa cidade e trazer a nossa cidade para o desenvolvimento. Lembrando ao internauta que ele pode acessar a página do Jornal O Dia no Facebook e no YouTube e enviar essas perguntas. O Alexandre enviou uma pergunta via YouTube. Se eleito, o que o senhor fará para melhorar a educação nas escolas de nosso município? Você tem planos para estabelecer escolas de turno único? Boa pergunta. Educação é a pedra fundamental para reduzir desigualdade e para dar oportunidades iguais para as pessoas que são mais desfavorecidas. A educação é um instrumento fundamental para igualar as oportunidades entre crianças de qualquer nível social. Uma particularidade da minha vida, eu estudei em escolas públicas, até fazer o curso vestibular e entrar para uma boa universidade. E eu usufruí muito do aprendizado na escola pública. O que está acontecendo na cidade do Rio de Janeiro hoje, infelizmente? As crianças não estão aprendendo. Tem um monte assim, faz uma escola desse tipo, faz uma escola daquele tipo. Hoje, 30% das escolas no Rio já tem turno único. Mas não adianta ter turno único se não tiver qualidade, se não tiver garantia de que as crianças aprendam. Eu vejo muita pirotecnia, e isso é uma coisa que o gestor sempre olha com muita objetividade, no fundamental. O que é o fundamental? A criança está aprendendo? Então vou te dar alguns dados aqui. Nas escolas do ensino fundamental do Rio de Janeiro, que é a responsabilidade da prefeitura, até o 9º ano, quando uma criança chega lá na faixa de 14, 15 anos, a primeira grande avaliação é feita ao final do 3º ano. 50% das crianças é analfabeta funcional. Que consegue ler, mas não consegue entender. Não consegue entender quando consegue ler, porque algumas nem ler conseguem direito. Olha só, elas deviam ter aprendido a ler no primeiro. Agora, como é que faz? Ao invés de avaliar no final do 3º ano, estabelece a metodologia, já tem metodologias aí consagradas, escolas do Nordeste, do Ceará, do Piauí, Espírito Santo, Minas Gerais, estão tendo desempenhos muito melhores do que as escolas da cidade do Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro gasta 50% a mais custo por aluno do que a média nacional. Ou seja, gasta mais e produz pouco. O que você tem que fazer? Avaliação de 2 em 2 meses. A criança que não está conseguindo acompanhar, reforço na hora. É o que são as melhores práticas, dizem. Não vai esperar chegar ao final nem do primeiro ano para descobrir que a criança não aprendeu. Não é verdade? Sim. Em relação à creche... Só para continuar. Desculpa. Então, metodologia. Você, apurando esses resultados, escola por escola, turma por turma, você também começa a avaliar a qualidade dos professores e das escolas, da gestão das escolas. E aí vai promovendo capacitação, quando necessária, dos professores e até mesmo a capacitação dos diretores das escolas quanto ao gerenciamento das escolas. A questão do turno único é desejável, é um sonho, eu diria assim. Mas hoje não tem recurso necessário para isso. Mas dá para fazer muito bem uma educação de qualidade, muito melhor, sem ter o turno único. As escolas do Nordeste estão conseguindo. Eu fui educado em escola municipal e não tinha turno único e eu aprendi muito bem. O turno único melhora, ainda mais hoje, que a cidade está muito mais complicada, as pessoas precisam de mais tempo para trabalhar, tem muito mais dificuldade, a vida ficou muito mais difícil. Mas antes, temos que resolver esse problema. E vou te dar um outro dado. Só de reprovação, que é cerca de 20%, nós gastamos 1,5 bilhão por ano. Que poderiam, aí sim, não tendo a reprovação, mas não é ter aprovação automática, facilitar para ir fazendo escolas que absorvam o turno integral. O senhor pretende expandir as creches municipais? As creches municipais diretamente, pelo custo, elas infelizmente têm um custo por aluno muito alto, têm uma educação inadequada nas creches, colocam muitos alunos por turma e um custo alto. Por exemplo, quando você usa o argumento da creche conveniada,
o custo por aluno é muito mais baixo. Tem que ter controle de qualidade sobre isso, mas eu iria mais pelo caminho das creches conveniadas e também, nós estamos aqui estudando pra caramba, a necessidade de muitas mães terem os seus filhos, pelo menos no primeiro ano na escola, consigo próprios. Porque existem estudos que dizem que no primeiro ano de vida, a próxima mãe tem mais impacto na formação da criança do que dela estar numa creche, ainda mais quando se coloca muita criança junta. E aí tem uma conta a ser feita, porque paga-se por uma criança numa creche conveniada cerca de R$650 por mês. Eventualmente, num trabalho bem estruturado, mas isso não tem um plano ainda organizado, mas nós vamos estudar isso em mais profundidade, nós poderíamos dar esse apoio às mães para que as crianças fiquem em casa e usar o atendimento da clínica da família, onde o agente da saúde vai à casa das pessoas, também expandir para que ele atue não só na saúde, mas em assistência social e também na capacitação e orientação dessas mães de como dar mais estímulos aos seus filhos. Certo. Justino, sua pergunta. Candidato, nós temos uma cidade com cerca de 170 bairros, mais ou menos. E desses 170, 139, 140 são cercados por uma, duas ou até mais favelas, né? As pessoas reclamam muito da presença do poder público dentro das comunidades. Caso o senhor seja eleito, qual o projeto que o pessoal dessas comunidades podem ver do senhor? Anderson, eu tenho visitado muitos, né? E tenho conversado muito com as pessoas, que é o jeito que eu gosto de fazer. Quais comunidades o senhor tem visitado? Eu já fui em várias. Eu estive em Barros Filho na semana passada, já fui ao Alemão, Vila Cruzeiro, Vigário Geral, Rocinha, São Jerônimo, lá em Campo Grande, assim, Morro do Banco, Rio das Pedras, Tijuquinha. Eu tenho andado, Vala do Sangue, lá em Santa Cruz, eu tenho andado. E o que eu tenho visto? Que existe uma distância muito grande do poder público das pessoas, das associações, das lideranças de moradores e até mesmo das lideranças empresariais. O nosso modelo de gestão é o modelo que prega a descentralização administrativa. Eu venho do varejo, né? Eu fui Lojas Americanas, rede de lojas. Richards, rede de lojas. Salinas, rede de lojas. Eu gosto muito do conceito de quem resolve o problema do cliente é o gerente da loja. E não uma pessoa que está sentada na sede, distante dos problemas, né? Toda a estrutura ela deve funcionar para que a loja funcione bem. Então, mal comparando, o Rio de Janeiro tem 33 regiões administrativas hoje, que servem única e exclusivamente para cabide de emprego, para cabo eleitoral, e você conversa com as pessoas e fala assim, e a região administrativa? Pô, ali não serve para nada. E aí as pessoas ficam sempre dependentes, mas isso é um outro ciclo vicioso, de um vereador ajudar, de um político ajudar. Parece que fazem de propósito para vender a facilidade. Quando chega essa época agora da eleição, eles até aparecem mais, e aí começa a consertar uma coisinha ali, botar placa na rua, agradecemos ao prefeito e ao vereador fulano de tal, né? Até a minha candidata a vice colocou agora uma placa lá em Campo Grande assim, agradeço a você que pagou seus impostos pelo serviço que foi feito aqui. Porque, na verdade, esses caras fazem com o nosso dinheiro, né? Bom, mas resumindo aqui, o administrador, que nós vamos colocar gestores, de preferência, moradores do lugar, mas primeiro critério de seleção é pela qualificação como gestor, ele vai ter muito poder para resolver ali localmente que prioridades vão ser atacadas. Junto com quem? Com as associações de moradores, com as representações, as lideranças locais e também empresariais, escolhendo ali as prioridades. Com isso, nós vamos conseguir o que eu acredito que seja a solução para o Rio de Janeiro. Quem vai salvar o Rio de Janeiro não é um mito, não é salvador da pátria, não tem a menor vocação para isso. Somos todos nós cariocas. E quanto mais próximas as pessoas estiverem dessa discussão das prioridades, do que mais interessa a elas, nós vamos ter um poder público, então, fazendo políticas públicas que resolvam o problema mais urgente escolhido por quem está lá vivendo o problema. E não um burocrata sentado. Nessas visitas que o senhor tem feito, quais são os problemas mais urgentes que o senhor tem enxergado?
problema maior apontado em tudo quanto é canto, nessas comunidades mais carentes, é saúde. Logo depois eles falam de uma outra coisa que está ligada à saúde, que é a questão do saneamento. Valas negras, vivem me mostrando a questão de não ter adequação. Isso é um crime que está sendo feito na cidade do Rio de Janeiro há anos e anos e anos, por vários e vários prefeitos. E aí começam a vir problemas variados. Uns falam da questão da educação, que seus filhos não estão aprendendo, que precisariam de mais apoio. Outros falam da questão da violência, eles não falam da questão da segurança. É da violência, é da forma como o poder público entra nessas localidades de uma forma inadequada, desrespeitosa e não inclusiva, né? Então, tem muita coisa para fazer, mas começa em realmente empoderar, dar poder a todos os cariocas via administrações regionais qualificadas, empoderadas, que tratem as prioridades em conjunto com os anseios da população. Porque dinheiro nunca vai ter para tudo. Mas para escolher prioridade, é melhor escolher com quem conhece o problema. Vai fazer uma praça, um campo de futebol, vai consertar uma vala, vai colocar uma luz, vai colocar um poste, e não por alguém que vai conseguir um favor de um vereador, de um político qualquer, né? Outra coisa também que eu acredito, na medida em que isso seja feito assim, vamos dizer, esse ano resolvemos lá reformar um campo de futebol, foi a prioridade escolhida. Eu tenho certeza que a população, tendo participado dessa escolha, ela vai ajudar a manter esse campo de futebol, para no ano que vem pegar o dinheiro que tem no ano seguinte para fazer outra coisa em benefício daquela coletividade. Isso não existe no Rio de Janeiro. Alguns internautas enviaram alguns comentários. O Rio está perdendo também por causa da violência. É preciso combatê-la incansavelmente. Patrícia Constanço via Facebook. Ainda sobre segurança, Dulce Wilmers... Desculpa, Dulce, é difícil o sobrenome. Dulce Wilmersdorfer. Como atrair grandes empresas para a cidade do Rio de Janeiro com um sistema de segurança pública caótico? Como que você pretende resolver esses problemas? Acho que o candidato respondeu no início, né? Diminuindo a burocratização. Não, isso eu falei para desenvolver os negócios um pouco isso, mas ela está falando no sentido da segurança. Como atrair empresas com a segurança. Primeiro, a segurança é também um fator crítico, tanto para a nossa qualidade de vida, né? Não termos medo de andar na rua, né? Eu sou de uma geração que eu, com 9 anos de idade, eu morava no Jardim Botânica para o Colégio de Laranjeiras, naquele tempo não era ônibus, era lotação. Eu ia sozinho, 9 anos, né? Não tinha problema nenhum. Eu ia para a praia sozinho. Eu andava pelo Rio de Janeiro sozinho e tinha favela perto da minha casa, né? E hoje é muito difícil. Uma criança andar sozinha é muito mais complicado, muito mais difícil. Qual é o problema do Rio de Janeiro em relação à segurança? E muita gente fala da solução de segurança via força bruta, pura e simplesmente. Segurança começa com inteligência. Aliás, tudo na vida começa com inteligência. Começa com integração das diversas forças, né, das diversas áreas de atuação. Eu não sei se vocês conhecem algum plano de segurança integrado para a cidade do Rio de Janeiro. Vocês conhecem? Sim. Envolvendo todos os entes federativos? Nunca teve. Nunca teve. Tiveram iniciativas pontuais. Tem um outro vício, na minha opinião, na cidade do Rio de Janeiro. É que os prefeitos, até agora, falou em segurança, a primeira frase que houve, e eu vejo que isso até já pegou na população, não é comigo. Como não é comigo? Hoje falam da questão da guarda municipal, armar ou não. Mas a guarda municipal é importante, mas ela é importante dentro de um contexto. Quando você fala, por exemplo, de roubo de carga, quando você fala de ocupação irregular, quando você fala de um poder paralelo, armado, dentro de territórios onde o poder público nem tem mais acesso, onde as pessoas não têm direito ao acesso, isso é um baita de um problema que envolve, inclusive, o governo federal. Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal. Tem também a questão da Polícia Militar e da Polícia Civil. Nós temos um centro de operações do Rio de Janeiro, da cidade, a gente é considerado um dos melhores do mundo, e a menos de 1 quilômetro de distância tem a área de inteligência do Estado, da Polícia Militar. E eles não se falam. Olha o nosso dinheiro indo pro ralo. Porque nós pagamos os impostos aqui, então o prefeito tem uma responsabilidade muito grande. O que nós vamos fazer é um plano integrado de segurança, com objetivos claros, negociados com o governo federal,
para a Polícia Federal, onde ela vai atuar, em que vai atuar, qual é o papel e quais são as metas de curto, de médio e longo prazo. Polícia Rodoviária Federal. Então vai ter meta de desarmamento, meta de redução de roubo de carga. Essas metas já tem na área integrada de segurança pública, entre os batalhões e as delegacias. Isso sim. E tem o Conselho de Segurança também nas áreas dessas AIs. Mas não tem coordenação entre essas áreas e a Polícia e a Guarda Municipal. Então tem nem entre a federal e nem entre a municipal. O senhor então pretende... tem que ser uma Guarda Municipal, expandir a Guarda Municipal. Não necessariamente. Tem que ver quais são os desafios e as metas. Porque o que eu vejo muito, e eu, como gestor, as pessoas querem ir para uma solução assim, aumenta a Guarda Municipal. Mas sem o objetivo, as coisas começam dois objetivos. Aumenta a Guarda Municipal para quê? Qual é o papel? Eu acredito que a Guarda Municipal será armada, sim, porque em todas as outras capitais, elas são armadas. O senhor é a favor da Guarda Armada? Eu sou a favor em princípio, mas antes tem que definir o papel. Se não definir claramente qual é o papel da Guarda Municipal, eu não vejo o menor sentido em armar a Guarda Municipal para fazer o mesmo trabalho da Polícia Militar. Porque nós já pagamos os impostos para isso, e muito menos fazer trabalho da Polícia Federal. Então tem que definir o papel de cada um, aí sim, os objetivos e ser controlados esses objetivos. E isso está estabelecido em lei federal. Isso já está estabelecido, só que ninguém faz. É o que não adianta ter a lei. Tem que ter a vontade de fazer, tem que ter o espírito de fazer. Isso vai fazer a segurança do Rio de Janeiro melhorar muito. A mancha criminal está em menos de 3% do território. É possível fazer, mas não é com blá 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 que se resolve isso. É com um plano estruturado, com metas claras, de curto, de médio e de longo prazo. Plano de ação. Venceu tal etapa, vamos para frente. Não venceu tal etapa, vamos corrigir. Aí melhora a questão da segurança. Melhorando a questão da segurança, e aí sim, destravando, dizendo mais sim do que não aumentando imposto, desregulamentando, as empresas vão querer voltar a ficar aqui no Rio de Janeiro. Vão estar incentivadas. Não vão querer fugir do Rio como estão fugindo atualmente. Aí nós melhoramos o ambiente de negócio da cidade, melhoramos a qualidade de vida de todo mundo, tem mais emprego, a gente sai do ciclo vicioso e entra no ciclo virtuoso. Esse é o caminho. Então o senhor pretende fortalecer o diálogo com o Estado e com a União para criar uma meta integrada? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Mas como um direito do carioca. Não é assim, faz aí por favor, não. Sim. Nós já pagamos os impostos. É como um representante de quem pagou. A grosso modo, do imposto que o carioca paga, 55% vai para o governo federal, 20% vai para o governo estadual e 25% fica aqui. Cadê o cara que vai cobrar? A gente pagou. Cadê o serviço? Quando o prefeito diz que não tem nada a ver com isso, o que ele está fazendo? Ele não está representando o carioca pelo imposto que o carioca pegou. Pagou. Esse é o problema de todos esses políticos que estão aí. É blá 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 pra caramba, é promessa pra caramba, é papo furado pra caramba. Sabe por quê? Porque não é para fazer. Na hora H, não é comigo, eu não vi, eu não sei, não é bem assim. E o Rio de Janeiro, isso é fato, você sabe, está afundando, 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 afundando. Pergunta do presidente Antônio Florencio de Queiroz Júnior, presidente da FEComércio, para o candidato. A informalidade crescente é um fator que muito preocupa o setor do comércio, ainda mais quando sabemos que, em muitos casos, são canais de escoamento de carga roubada e produtos piratas. Por outro lado, reflete sério problema social que todos temos consciência. Qual a sua avaliação do assunto e propostas para enfrentar esse problema de forma que se estabeleça uma concorrência equilibrada? Bom, eu fui varejista, né? Eu vivia já esse problema se agrava ao longo do tempo. A cidade do Rio de Janeiro está virando uma cidade que facilita a vida de quem faz as coisas erradas e complica a vida de quem faz certo, infelizmente. Por essa politicagem de vender solução fácil, de não querer enfrentar problemas. Nós estamos vivendo um problema crônico. Quando a gente incentiva o comércio informal, o que está acontecendo na prática? Nós estamos destruindo o comércio formal. E isso vira um ciclo vicioso, porque aí, para cada atividade informal, a atividade informal vai desempregar e vai ter vir mais gente para a informalidade. Então, cada vez isso vai sendo alimentado. Nós temos que interromper esse fluxo. Nós já falamos aqui de desenvolvimento econômico, que é fundamental para dar mais trabalho para as pessoas, para elas já não precisarem vir para a informalidade.
mas nós temos que combater muito a ilegalidade. Então, por exemplo, quem tem atividade informal licenciada, ok. Se tem atividade informal licenciada, mas está vendendo produto roubado, porque, rapaz, por que tem roubo de carga? Porque alguém compra essa carga. O roubo de carga ele não existiria se ninguém comprasse a carga, ele acabaria. Existe porque tem insegurança de um lado e do outro lado tem uma ação criminosa de quem compra. Isso tem que ser combatido, tem que ser verificado, tem que ser atacado. E ao invés de tentar pegar isso no varejinho ali do pequeno operador, tem atacados desses produtos. Pelo pequenininho você descobre de onde vem e vai atrás. Fiscalização e organização. Então vamos incentivar muito a formalidade, vamos combater a informalidade e quando for questão de crime, entregar isso para a segurança e vamos buscar os indicadores, voltando lá àquela questão. Tem que ter meta, tem que ter objetivo, tem que ter papéis. O que for papel da Guarda Municipal, por exemplo, de coibir o desordenamento urbano, que eu vejo que será essa a principal missão, a Guarda Municipal tem que ter força de coação para tirar essa turma da rua, para recolher essa mercadoria e entregar para a investigação da Polícia Civil para ir atrás de quem está distribuindo isso e qual é o foco. E aí você diminui com isso a demanda por roubo de carga e do lado da investigação pesada também vai controlar melhor as estradas para impedir esses roubos. Anderson, sua pergunta. O senhor falou que nessas visitas que o senhor tem feito às comunidades, o que mais escuta da população é reclamação sobre saúde. Caso seja eleito, o que a população pode esperar do senhor nesse setor? Construções de novos hospitais ou mais investimentos na área da saúde? Bom, para mim, né, pelo tudo que eu tenho visto, a maior doença da saúde chama-se corrupção. Dá para resolver o problema da saúde sem gastar mais. Eu não acredito que o problema da saúde esteja ligado à obra. É só ver. A saúde está em prisões, em buscas e apreensões, em contratos criminosos com as OS. Eu queria que o senhor finalizasse depois, respondendo se é a favor ou não das OS nos hospitais, nas unidades de saúde em geral. Vou completar. De contratos criminosos com as OS. Tem gente esperando para ser atendida há mais de 4 anos. Isso é cruel. Absolutamente cruel. Agora, hospitais públicos, o tempo de permanência médio de um paciente é de 12 dias, enquanto no hospital privado é de 3 dias. A nossa avaliação é que com gestão, tecnologia e tolerância zero com a corrupção, dá para melhorar muito o atendimento da saúde sem fazer nenhuma obra e sem gastar nenhum centavo a mais. E pego esse exemplo dos hospitais. Se com gestão, não é privatizando não, só com uma gestão de qualidade, você conseguir nos hospitais públicos o mesmo índice de permanência de um paciente, você multiplica por 4 a capacidade de atendimento dos hospitais. É quase como multiplicar por 4 o número de hospitais, sem fazer nenhuma obra, sem gastar nenhum centavo a mais. Na saúde do Rio, não tem controle centralizado das compras. Então se compra o mesmo remédio por preços diferentes. Isso é um paraíso para a corrupção. Paraíso para a corrupção. Além do mais, se compram determinados remédios e insumos em quantidades tão altas que depois são jogados fora porque o prazo de validade venceu. E aí falta dinheiro para o resto. Então o problema da saúde é um problema de gestão, de qualidade. Agora, por que esses caras não fizeram isso até agora? Qualquer empresa privada é básico, controle de estoque é uma coisa básica. Por que eles não fizeram? Porque eles se beneficiam disso. Vamos lá. É papo furado atrás de papo furado para depois comprar do amigo. São esses escândalos que a gente vê um atrás do outro, que não começou nesse governo atual. Isso até foi maior no governo anterior, que se diz gestor, se diz isso ou aquilo, e causou esse problema. Se contratou OS para fiscalizar OS. Olha que absurdo. A raposa tomando conta do galinheiro. O problema não está na OS em si. Tem OS fora do Rio de Janeiro que funcionam muito bem. O problema está no governo, está nos políticos, que mentem pra caramba e quando não roubam, deixam roubar. Então, é definir padrão de qualidade, item de controles,
comparar com as melhores OS que existem no país e que operam e fazer uma contratação correta, sem corrupção. É esse o ponto. É isso que precisa melhorar no Rio de Janeiro. Porque também não adianta tirar a OS e passar o problema para uma empresa própria do governo, onde a roubalheira existe do mesmo jeito. Nós acabamos de ver aí. Cheio de leito ocioso em um hospital. E o que o pessoal vai fazer? Hospital de campanha. Aí eu pego o exemplo de Minas Gerais do governador Romeu Zema, que foi eleito pelo meu partido, é o único. Em Minas Gerais, tem o menor índice de mortes por habitante do país. E também é o estado onde se gastou menos no Covid. O que é isso? Gestão e tolerância zero com a corrupção. O Rio de Janeiro precisa de gestão, muita tecnologia. Pensa bem, hoje a gente pelo aplicativo vai a qualquer lugar, compra qualquer coisa, faz qualquer coisa. Por que isso não pode ser feito para a saúde? Ah, nem todo mundo tem celular. Beleza, mas tem algum familiar que tenha, ou tem alguma lan house ali perto, que eu vou na favela, tem pra caramba. E você pode ir lá e acessar com seu CPF, você poderia programar o seu atendimento, poderia ser muito mais rápido, muito mais barato. O que o senhor faria diferente durante a pandemia que o atual prefeito fez e que o senhor faria diferente? Cara, bom, primeiro que foi uma bateção de cabeça danada, né? Palpite sem estudos. Nós perdemos várias oportunidades na pandemia. Eu até cheguei a falar isso lá atrás. Para mim, o melhor exemplo que teve foi o da Coreia do Sul, que começou muito antes da gente, que ninguém foi comparar. As práticas aqui foram mais parecidas às práticas da Itália. O que a Coreia do Sul fez com muita qualidade? Buscou identificar as pessoas que tinham sintomas da doença e recomendou que essas pessoas, ao invés de voltarem para casa, que lá também tem muita aglomeração, que ficassem em unidades para serem atendidas até o sintoma passar. E aí elas ou voltavam para casa, ou se a doença agravasse, elas então iam para um hospital, para um atendimento mais específico. Ali elas tinham higiene, tinham alimentação, tinham cuidados melhores. Nós não fizemos isso aqui em lugar nenhum. Só fomos falar nisso muito tempo depois. Na hora de se arrumar hotel, era hotel para médico. Ninguém previu. Não vamos fazer o isolamento. Mas o isolamento dentro de uma favela são 8, 10 pessoas na mesma casa. Vai passar para todo mundo. Olha só. Agora você quer ver uma coisa? Você quer ver o que é diferente de governo e iniciativa pessoal? Numa comunidade em São Paulo, Paraisópolis, um líder lá. Sabe o que ele fez? Os hospitais, as escolas públicas ali pertinho, né? Porque também o cara não quer ir para muito longe de onde ele mora. Ele pode até nem estar com Covid. Ele está com febre, ele está com indicação. Ele fez isso. Botou 510 leitos lá. Com 3 milhões de reais ele fez isso. Esses hospitais de campanha custaram 100 milhões, 500 milhões, 800 milhões, não foi isso? Com 3 milhões de reais. E falou, olha, se você tiver o sintoma, ao invés de você voltar para casa, fica aqui na escola. É possível fazer, mas nós não temos aqui o hábito da gestão. O que um bom gestor faz? Ele vai ver quem começou primeiro, quais são as melhores práticas, o que está acontecendo com o resultado. Eu comparei muito lá na fase inicial, agora já nem sei mais como é que estão os números, a Coreia com a Itália. São países que têm populações mais ou menos do mesmo tamanho e onde o Covid começou junto. Na Itália, até onde eu acompanhei, tinham morrido mais de 30 mil pessoas. Na Coreia, tinham morrido menos de 300 pessoas. Só por causa disso. Jorge Ramalho via Facebook. Fred, você acha viável implantar uma central de compras e licitações administrada por um colegiado na tentativa de acabar com a corrupção? Nem precisa de um colegiado. A própria prefeitura pode e deve montar isso. Aliás, foi o que o governo de Minas fez. O governo de Minas centralizou todas as informações sobre compras de tudo. E com isso ele conseguiu, você consegue, olha, vamos comprar um determinado remédio, determinados lugares estão comprando por 3, outros estão comprando por 4, outros por 5, outros por 10. Bom, o preço agora é 3. Chama o fornecedor, né, que como você ainda vai concentrar nele, você de repente ao invés de comprar por 3, compra por 2,5 e todo mundo só pode comprar por 2,5 e se aparecer alguém oferecendo por menos de 2,5, avisa que pode ser um novo parâmetro para baixar. E você fica girando o tempo todo o aperto. Segundo você, se tiver essas informações todas de quanto consome de cada remédio em cada unidade,
que isso hoje com o sistema, qualquer empresa faz isso, né? Empresa do meu ramo de varejo, então, todas fazem, isso é crucial, você tem uma noção de mais ou menos o consumo por unidade. Então, se alguém quer comprar muito mais do que aquele consumo, o sistema não deixa. Ele tem que pedir uma autorização especial. Então, é um sistema de controle. O que eu gosto disso aí, da questão do conselho, é ter uma auditoria externa. Toda a transparência, de tal maneira que a sociedade civil possa se organizar e vir apoiar para fazer a fiscalização dessas compras. Tudo aberto, tudo muito transparente. Eu gosto muito disso aí. Eu vou ler duas perguntas que é relacionada a transportes, enviadas pelos internautas. Via YouTube, Sidney dos Santos. Senhor Fred, como será tratado o transporte público no seu governo? E também via o YouTube, Homero Ribeiro. Gostaria de saber do senhor Fred, se eleito, qual o seu plano para o BRT? Concluirá a obra? Acha que esse modal deu certo na cidade? É eficiente? Bom, primeiro vamos do geralzão, né? Principalmente a questão dos ônibus da cidade do Rio de Janeiro. A gente tem todos esses escândalos aí, né? Infelizmente, da Fiatransport, que também é quem opera o BRT, né? Na questão dos ônibus. A gente vai falar depois mais especificamente do BRT. Bom, transporte fundamentalmente é conforto, segurança e passar na hora certa, preço e velocidade. É tudo que se precisa. Os contratos contemplam horários, contemplam climatização, conforto, né? Não contemplam diretamente segurança, mas tem questão de lotação máxima. E o que existe na prática é que nada disso está sendo respeitado. E a prefeitura tem sido, né, olha a paisagem. Eu tenho um rapaz lá de Campo Grande que eu acompanho, porque eu me dei o trabalho de ir para Santa Cruz, andar de BRT, andar de ônibus, pegar trem. Eu gosto assim de conhecer o problema para viver o problema, né? E o que está acontecendo é que os ônibus não passam nos horários, a climatização não está acontecendo, embora esteja na tarifa, e não tem fiscalização da prefeitura. Os fiscais estão sempre nos galpões das empresas de ônibus, mas eles não estão no ponto de ônibus, não estão dentro do ônibus. Se conseguiu uma permissividade. E isso foi se desorganizando de tal maneira que em vários lugares, outro dia eu conversei com uma moça de Cavalcante, mas lá nessa região de Campo Grande, Taquara, tudo quanto é canto, principalmente nos lugares mais distantes, os ônibus não passam nos horários, você não tem nenhum controle, você corre o risco de esperar 1 hora no horário de pico do seu trabalho, por descaso da prefeitura. Então, primeiro, fiscalização, fiscalização, fiscalização. Ao longo do tempo, revisão dos modais. Né? O que significa isso? Qual é a melhor solução de transporte para aquela região? O que está acontecendo, aí você começa, a bagunça ela começa de um jeito e ela vai se alastrando de outro. Você tem o transporte informal, você tem muitas vans irregulares, você tem até mesmo ônibus irregulares, competindo com os ônibus regulares, né? Eu estou vendo isso direto. Aí você vai tendo uma decadência da qualidade de todo o serviço. Então tem que começar com as fiscalizações, tanto para as empresas de transporte fazerem o serviço certo. Eu acredito que eles não tendo que pagar propina, eles poderão investir mais nas suas próprias frotas, na qualidade das frotas, e atender aos requisitos dos contratos, vai ser exigido. Reduzir o transporte ilegal tem que ser combatido. Agora vamos lá à questão do BRT. O BRT, em vários aspectos, ele é uma boa ideia. Mas ele é uma boa ideia implementada, na minha opinião, de uma forma criminosa. Porque, de novo, vem a questão dos ônibus, mas se adicionou um outro problema. A operação e a construção das vias, que ficou sob a responsabilidade da prefeitura, foi feita por essas mesmas empreiteiras de sempre. E eu não sei se vocês têm tido oportunidade, como eu tenho tido, de olhar o que está feito. Já está tudo muito ruim. Principalmente lá naquela região que vem de Santa Cruz até ali ao túnel ali da Covanca ali. Caramba, aquilo ali é o BR Cross. Está tudo quebrado, tudo muito, muito ruim. Então foi criminoso o que foi feito no BRT. Não elimina a qualidade, né? O que deveria ser do ponto de vista conceitual, que é ter uma via expressa para atender aquele objetivo do ônibus andar mais rápido. Mas não tem nenhum controle, não tem controle nas estações. Por conta disso, várias estações depredadas e descontinuadas.
É um modelo que, infelizmente, não deu certo. E aí você fala de acabar, né? Que deve você estar falando da Transbrasil, não é isso? Que cega a Vida Brasil. O senhor vai terminar a obra e se o senhor acha eficiente? Olha, do jeito que está hoje, não é eficiente. Tem que ser feita uma obra com muita qualidade. Aí tem que ver o recurso da prefeitura para isso e olhar. Em princípio, eu acredito que será feito e que precisará ser feito. Mas temos que ver, eu não sou irresponsável. Você não vai ver aqui, olha, eu vou prometer isso, vou prometer aquilo. Não. Pode ser até que esteja pronta quando vier o próximo governo. Até espero que esteja, mas ela não foi feita até agora por causa da corrupção. O dinheiro sumiu por conta da corrupção exagerada, que infelizmente afeta tudo na cidade do Rio de Janeiro. Mas eu vejo assim, como determinados setores ali são muito importantes, onde tem um fluxo muito grande e poderia reorganizar muito o transporte do Rio de Janeiro. Pergunta enviada via YouTube, Denis Raigorodsky. Nossa, hoje é só sobrenome. A cidade do Rio de Janeiro tem um grande potencial turístico. Se eleito, quais serão suas propostas para essa área? O Rio de Janeiro terá carnaval em 2021? 2021, em fevereiro, não acredito, né? Nós já estamos muito em cima, não tem nada resolvido em relação ao Covid. A questão do turismo, no Rio de Janeiro, eu comparo muito a questão de todos os negócios, né? E o turismo é crítico. Depende da segurança, está muito melhor, a sensação de segurança está muito melhor, e do incentivo ao operador de turismo, a quem organiza o turismo no Rio de Janeiro. E a reclamação é total, a cidade é muito burocrática, muito problema, os realizadores de eventos estão preferindo fazer eventos fora do Rio de Janeiro, porque o Rio cria 500 dificuldades para essas empresas, por conta dessa necessidade que começa por arrecadar mais, mas que tem como consequência logo imediata a corrupção dos fiscais. Tudo que se regulamenta demais, o cara que vai autorizar, ele tem uma chance de fazer alguma coisa errada. Então, quanto menos você regulamentar, quanto mais as autorizações forem automáticas, digitais, você vai tirando a corrupção do meio do caminho, vai incentivando o empreendimento. Olha só, o Rio de Janeiro tem Secretaria de Turismo, tem Secretaria de Eventos, tem empresa de turismo, que está dando uma confusão danada aí com o prefeito atual, e tem uma empresa de eventos. Para fazer o quê? A rigor nada, porque a prefeitura não realiza ação de turismo. Quem realiza ação de turismo e eventos são os empreendedores dos diversos setores. O que a prefeitura deveria fazer era facilitar, desregulamentar, simplificar. Então, de repente, uma entidade só, que não seria evento, se fosse uma secretaria só, sem nenhuma empresa, muito enxutinha, sem cabide de emprego, poderia estar fomentando muito mais a atividade privada. Esse é um ponto fundamental. Governo não pode atrapalhar. Quanto maior o governo, quanto mais órgão, é mais um burocrata lá para carimbar papel. Infelizmente, quando não é para pedir propina, quando não é para roubar. Isso precisa ser mudado. Tem que ser radical. Tolerância zero com a corrupção e facilitar o empreendedor. Facilitar, descomplicar, diminuir imposto. Aí o turismo vai crescer, os eventos vão estar no Rio de Janeiro, a gente vai ter emprego, atividade econômica. Mas do jeito que está e que tem sido feito, isso não começou agora, eu sempre chamo a atenção. Isso vem de anos e anos e anos e anos com esses políticos que só pensam em eleição e não pensam em solução. Vou falar agora uma coisa muito séria. A gente fica falando aqui de propostas, do que e do como. Mas nós temos que nos preocupar com quem. Olhem os candidatos, olhem as histórias deles, olhem quem eles são. Vocês vão descobrir que a grande maioria é mais do mesmo. É gente que está aí na política há anos e anos e anos, de 2 em 2 anos disputando algum tipo de eleição. E o que esses caras conseguiram para a cidade do Rio de Janeiro? Nada. Degradação. Queda. Pergunta para você, você acha mesmo que eles vão resolver alguma coisa, por mais bonitinho que eles falem? Eu não acredito mais. Anderson, sua pergunta. Candidato, eu queria que o senhor detalhasse
qual tipo de política o senhor pretende fazer para os moradores de rua, né? O Rio é um número muito grande de moradores de rua e muitos deles, a maioria, né, é sem assistência do poder público. É ótima pergunta, Anderson. Quanto menos desenvolvimento econômico nós tivermos, quanto mais empresas estiverem fugindo do Rio de Janeiro, quanto mais empregos o Rio de Janeiro estiver perdendo, mais... A gente sabe que muitos moradores vieram de outras cidades para o Rio. Mais nós vamos ter esse problema. Mais nós vamos ter necessidade, né, do comércio informal, que a gente já falou aqui, tudo fonte do mesmo problema da cidade do Rio de Janeiro, está perdendo importância econômica por todos esses motivos que nós já discutimos aqui até agora. Agora, o problema está aí. Como é que resolve esse problema? Como é que atenua esse problema? As motivações dessas pessoas estarem morando na rua, eu não sei se você acompanha isso, Anderson, elas são variadas, né? Tem gente que tem problema de saúde, que tem problema de ser viciado em alguma coisa. Tem gente que tem uma necessidade absoluta mesmo de apoio, porque não tem receita, não tem como comer, não tem nada. E em determinados lugares acaba que ele consegue mais ajuda para a sua sobrevivência, por isso ele está lá. Tem gente que também, todos são necessitados de alguma forma, mas que até tem residência, mas por conta de terem brigado com a mulher, alguma coisa assim, ou brigado com o marido, saem de casa e vão morar na rua. Tem outros que ficam mais próximos do trabalho e voltam para casa no final de semana. Tem várias motivações. O que tem que ser feito? Mapear essas pessoas, identificar essas motivações e buscar como atendê-las da melhor forma possível. E aí eu vejo muito o governo ser parceiro das iniciativas da sociedade civil que já existem. Muitas entidades religiosas, quer seja da Igreja Católica, Igreja Protestante, Espírita, como também organizações não governamentais que já têm ações nesse sentido. Eu tive a oportunidade de visitar o Ambulatório da Providência, que é ali em São Cristóvão, e de visitar também o Vitória Régia, que é lá em Barros Filho, tocado por 2 pastores protestantes, da Providência Católica e Protestante. Eles têm metodologias, eles até fazem coisas diferentes. No Ambulatório da Providência, as pessoas não dormem lá, mas eles dão assistência durante o dia. Vão lá, tomam banho, tomam remédio, tem alimentação. No Vitória Régia as pessoas ficam lá. Vitória Régia, por exemplo, ele tem capacidade para abrigar até 100 pessoas. Já tiveram 70, hoje eles estão com 28 pessoas lá. E cuidam bem, eu vi que as pessoas lá estão bem. Então é pegar essas entidades e apoiar. Eu perguntei lá para eles, o que a prefeitura poderia fazer no Vitória Régia para te apoiar? A gente precisa aqui do alvará. Quer dizer, não me parece uma coisa tão complicada. Eu não entrei no detalhe, mas eles conseguem manter 28 pessoas lá com uma despesa de 10 mil reais por mês, que é uma despesa relativamente baixa. Eu falei assim, mas se a prefeitura viesse aqui e te desse algum apoio, falou, poxa, a gente poderia colocar muito mais gente aqui. É simples, mas é eficaz. Agora, o que se faz normalmente no poder público? Começa a construir abrigos que se acabam sendo muito mais caros, inadequados, depois não são mantidos, não tem o amor das pessoas que querem fazer aquilo. Então eu vejo uma oportunidade muito grande de cuidar, trazendo, amparando essas pessoas com o apoio da sociedade civil, a prefeitura sendo parceira. Acredito até que a prefeitura gastaria menos do que gasta hoje e teria um impacto muito mais positivo na solução, na atenuação desse problema. É por aí que eu iria. Via Facebook, Daniel Sal. Boa tarde, gostaria de saber qual o seu plano sobre reciclagem, coleta seletiva e o que fará sobre saneamento em foco sobre problemas relativos às chuvas. Bom, vamos lá. Saneamento são 4 pilares, você está tocando em 2 aí, né? Abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, resíduo sólido, que é o que você está falando, né? Coleta e reciclagem, e esgotamento das águas pluviais, que é o que você está falando aí também, né? Que é para evitar enchentes e tudo mais. Então vamos para os 2 últimos. Eu vejo uma oportunidade monumental na coleta de lixo, né? E já vi uma experiência muito legal na Vila Cruzeiro.
Eu adoro as soluções que são dadas pelas próprias pessoas. Sabe, eu acho que o poder público atrapalha muito mais do que ajuda. Tem um cara lá na Vila Cruzeiro chamado, o apelido dele é Porquinho, porque ele trabalhou, ele foi gari comunitário, que já existiu isso, foi descontinuado. Eu vejo uma coisa legal, isso aí, essa atividade. Mas ele pegou uma área lá, que eu cheguei a ver, era um lixão enorme, todo mundo jogava lixo ali. Ele deu uma organizada, combinou com o pessoal de já entregar o lixo já separado, garrafa d'água, vidro, lixo orgânico, as pessoas carregam em bolsa, e quando não carregam em bolsa ele separa. Combinou com a Conlube colocar os contêineres ali. Aquele lixão virou um negócio organizado. Eu vi as pessoas irem levando o lixo separado. Ele vende o que é reciclável. O orgânico ali ele ainda não estava tratando, então ele colocava nesses contêineres da Conlube. O que aconteceu na prática? Um lugar que estava deteriorado, ficou arrumado, em benefício de todo mundo que mora ali no entorno. A Conlube passou a gastar menos, porque aquela quantidade imensa de lixo que eles tinham que levar, não tem mais que levar, porque já está no container, é só pegar o container, levar embora e botar outro no lugar. E ainda tem uma renda para o pessoal que mora ali. Caramba, o lixo hoje é dinheiro, principalmente para as comunidades. Você teria, é o que eu falo, os cariocas é que vão resolver o problema do Rio de Janeiro. O governo tem que facilitar, incentivar, simplificar. Isso poderia ser feito em várias e várias favelas. Eu vi também o início de uma atividade desse tipo também no Complexo do Alemão. Estive lá visitando uma associação que também estava organizando, fazendo isso dessa forma. Isso pode ser feito em vários, e não só em favelas, em vários lugares da região do Rio de Janeiro. E você começa a ter uma reciclagem muito maior desse lixo. Aí você evita, agora vamos lá para o esgotamento das águas pluviais. Aí você evita ter resíduo sólido também, que acaba entupindo as vias todas, né? Porque eles vão estar coletados lá na fonte. E nessas vias tem que ter trabalho de desobstrução. Né? O Rio de Janeiro, com raras exceções de alguns lugares específicos, como ali na região da Praça da Bandeira, ali da Tijuca, ali, ele não está fazendo a manutenção dos dutos, das vias. Então, cada vez, são obras que já foram feitas há 50 anos atrás, concreto, com vergalhão. Eu estive conversando com o professor da COP sobre isso. Aquilo ali, quando o lixo bate ali, o resíduo sólido, vira uma rolha. Então, tem lugares que não eram para alagar se tivesse tendo a manutenção desses dutos e que estaria muito melhor. Você não me perguntou, mas ainda tem a SEDAI nessa jogada aí, né? A SEDAI, como ela não trata o nosso esgoto, 50% do nosso esgoto não é tratado, ele também vem para esses dutos e aí, infelizmente, é o que eu chamo da bagunça no Rio de Janeiro, que está espalhada para tudo que você olha. Né? Por quê? Porque nós não tivemos gestor. Essa turma só pensa em eleição, então obra que não dá visibilidade, fazer um hospital de campanha o cara faz toda hora. Inaugurar um prédio de uma escola, de qualquer que seja, os caras fazem toda hora. Obra, 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 obra. São sócios de obra, que dá dinheiro para eles, mas que estragam a nossa vida. Candidato, a gente está chegando nos nossos minutos finais, a live só tem 1 hora. Eu gostaria que o senhor olhasse para aquela câmera onde está o Cadu ali e falasse ao carioca porque ele deve eleger Fred, do Partido Novo, como seu próximo prefeito. Eu nunca precisei de nada da política. Toda a minha vida foi construída fora da política e, graças a Deus, eu sou uma pessoa abençoada e tenho uma vida boa. Como você, eu achava que um dia ia resolver e ficava torcendo e reclamando. A ficha que caiu para mim é que esses políticos de sempre, que mentem pra caramba e quando não roubam, deixam roubar, que estão destruindo a nossa cidade há anos e anos e anos, eles não vão resolver. Eles, uma hora estão com Lula, com Sérgio Cabral, com Pisciani, com Garotinho, com Roberto Jefferson, com a filha do Roberto Jefferson. E parece que eles estão uns contra os outros. Mas, na verdade, olha a história, um estava com Lula, estava com Sérgio Cabral, agora é Bolsonaro, o outro estava com Bolsonaro, estava com Eduardo Paes. Se você for olhar, então, nos secretários,
Aí você tem os delegados, que foram secretário de segurança do Cabral, que foi isso, que foi aquilo. Pode olhar a turma toda, garotinho, é tudo farinha do mesmo saco. Esses caras destroem o Rio de Janeiro. Eu estou aqui porque eu sou diferente e quero ter a chance, como gestor com mais de 30 anos de experiência em gestão, de resolver e dar a chance do Rio de Janeiro ter um trabalho sério, objetivo, ficha limpa, para atacar os problemas sem falsas promessas. Não caiam nesse papo furado que não tem que olhar a política, que política não deve ser acompanhada. Se você permanecer assim, nós vamos ter mais do mesmo. E esse mesmo é muito ruim para nós. O Rio de Janeiro tem jeito sim. Eu sou Fred Luz, do Partido Novo, número 30. Sou o único candidato que não estou usando o seu dinheiro do fundo eleitoral, pago do dinheiro suado do seu imposto, para estar aqui. Eu vivo de algumas doações de gente séria. Esses que estão aí, estão aqui pagos por você, e até gastam muito mais do que eu. Mas você tem sempre uma escolha, continuar como está ou fazer a diferença. Eu sou a diferença, por isso eu estou aqui. Muito obrigado. Obrigada, candidato. Foram várias perguntas enviadas pelos internautas. Esse vídeo vai ficar disponível, se o senhor quiser acessar a sua assessoria para responder as outras perguntas. Ele ficará à disposição na página do Jornal O Dia no Facebook e no YouTube. Agradeço também ao Anderson pelas perguntas. Hoje está na estica, lindo. Amanhã nós estaremos aqui com o candidato Eduardo Bandeira de Mello, do Partido Rede, eu e minha colega Aline Cavalcante. Espero você até amanhã. Muito obrigado, Bruna. Muito obrigado, Anderson. Muito obrigado ao Dia, ao FEComércio.